Bom dia, povo lindo! Quarta-feira linda de chuva começando. Muitas bênçãos, chuva é bênção. Já escreveram o que vocês querem para o dia de hoje, nessa página em branco? Quais emoções que a gente vai prestar atenção, que a gente vai dissolver, né? Que barreiras que tem aí que a gente não consegue ultrapassar, que a gente vai pensar de uma forma mais amorosa, como é que a gente vai trilhar um novo caminho, sempre honrando a vida que a gente recebeu, que passou por muita gente, né? Vamos fazer um pouquinho diferente, mas com todo amor a vida que a gente recebeu deles e honrando os passos deles também. Então a página está em branco. Vamos escrever da melhor forma que a gente puder, com as melhores ferramentas que a gente tiver dentro do nosso coração hoje, né? Eu tô aí para compartilhar algumas ferramentas que me servem, né? Servem tanto para mim, na minha vida, que tem feito muita diferença, principalmente de um ano para cá. Eu sinto dentro de mim, isso não é externo, isso não é para mostrar para ninguém, é dentro. A gente sente, né, lá no coração, lá nos nossos pensamentos, na frequência que a gente vibra, é que a gente sente a diferença de tudo que a gente vem fazendo, de todas as mudanças internas que a gente está trabalhando, é interno, tá, gente? Não esperem que ninguém reconheça, não precisa ficar falando, mas eu tô diferente, mas não. Sintam e vivam a diferença dentro do coração de vocês, dentro dos pensamentos de vocês, né? Na frequência diferente que a gente está vibrando. E é basicamente isso. Estou aqui para compartilhar o que funciona para mim, o que funciona para os meus clientes, né? As ferramentas, as mesmas ferramentas que eu uso para mim, eu uso nos meus atendimentos. E eu acredito que esteja fazendo pelo menos um pouquinho de diferença na vida de cada um. Espero que sim, né? Essa é a intenção. Mas já adiantando que não vai servir para todo mundo, né? A gente tem momentos diferentes. E esses momentos diferentes pedem ferramentas diferentes, né? De expansão de consciência, de mudança de pensamentos, né? De troca de frequência vibracional. É isso, tá? Então, se por um acaso não serve para você em específico, né? Você, qualquer pessoa, o que eu compartilho, da forma que eu compartilho, não se sintam ofendidos, só liberem para o universo, porque vai ressoar com alguém, vai fazer sentido com mais alguém. E a intenção, né, desse canal novinho, de eu estar aqui botando minha cara nesses vídeos, que é uma superação. Acreditem, quem tem a ferida da rejeição, quem tem a ferida do abandono, tem um bloqueio muito grande com se mostrar. Então isso é um processo meu que já mudou muita coisa na minha vida e hoje eu tô aí, eu tenho coragem, né? Essa ferida da rejeição minha, ela já funciona de uma outra forma dentro de mim, né? Então esse medo ele já está contido, né? A minha criança nesse quesito ela já está calma e dessa forma a gente vai juntinha fazendo esse trabalho e eu espero que contribua. Vamos para nossa cartinha. Já falei um monte, até meio que se repetiu aqui uma numeração. A carta é a cruz. Vamos ver o que a cruz, muito carioca, né?
diz para nós. Então eu vou ler o texto, tá? Para quem não conhece ainda, eu tenho esse tarô desde os meus 13 anos. Ele ficou guardado durante muitos anos. Chama Tarô Símbolos Sagrados do Inconsciente. Eu falo muito de inconsciente, né? E esses dias que eu me dei conta disso. Que eu falo muito de inconsciente e essa história de inconsciente vem desde a minha infância. Então, o texto da cartinha da cruz diz que a cruz é um símbolo místico de grande expressão, por estar simbolizando vários aspectos da consciência humana. Pode representar o movimento do sol, em analogia à roda, o crescimento espiritual ou ainda representar dor e amargura. Tendo sido utilizado em Roma como instrumento de tortura. Aí a gente vai muito lá para o cristianismo, para o catolicismo, né? Eles têm essa cruz aí, também como símbolo de libertação, né? Porque Jesus Cristo, ele se libertou, ele ascendeu, ele ressuscitou. E daí a gente tira a verdade da ideia que nós estamos aqui, né? Nós não somos só isso, nós não somos só essa experiência de terceira dimensão, né? De expiação, de dor. Não, a gente está aqui justamente para evoluir, né? Passar para a quarta, passar para a quinta dimensão, que é a frequência que a Terra tá se modificando agora para vibrar, que é a frequência de amor mesmo, né? Do amor verdadeiro, do amor incondicional, do amor crístico, do amor da fonte, né? De tudo que é. Então, voltando aqui, são duas setas, horizontal e vertical, simbolizam a dualidade do cósmico, sendo que o ponto onde as duas setas se encontram é o símbolo da manifestação ou a terceira ponta do triângulo divinal. A cruz, de alta expressão mística, é também o símbolo dos 4 cantos da terra, dos 4 elementos da alquimia, fogo, terra, água e ar, sendo também a representação do poder transformador. Olha aí, já que Cristo a utilizou como instrumento de purificação da humanidade. No rosacrucianismo, é a representação do homem, que de braços abertos saúda reverentemente o nascer de um novo dia. Então, tem toda essa simbologia aí, a cruz, que é tudo muito lindo, né? Tudo muito autoexplicativo. E é basicamente isso, a gente toma pra gente a explicação, o entendimento que ressoa melhor com o que você acredita, né? Com as suas crenças, enfim. E aí a síntese diz que aceite com resignação aquilo que não pode ser mudado no momento, mas estude e trabalhe direcionando a sua vontade para uma nova situação. Isso cabe muito para mim, muito mesmo, para o meu momento, né? Tem um ano que eu comecei inconscientemente um trabalho de limpeza interna mesmo, que começou com muito esforço físico, né? Vai fazer um ano que eu abri o espaço, que eu resolvi botar esse espaço aqui para compartilhar de uma forma pessoal, né? De uma forma presencial, tudo aquilo que eu vinha trabalhando consciente e inconscientemente em mim, né? E tem um ano que muita coisa tá diferente em mim, né? Na minha vida física, aos poucos tem muita coisa mudando. Existe uma situação que nesse momento eu ainda não posso fazer diferente, mas é exatamente isso, aceito com resignação o que eu não posso mudar nesse momento, essa situação,
Mas o que eu tô fazendo é exatamente isso. Estudando e trabalhando até que eu possa realmente fazer, tornar essa mudança possível, mas de uma forma completa, né? Não só trabalhando com... Bom, enfim, aí são questões interiores e nesse momento é um pouco difícil de compartilhar, mas assim que eu der esse próximo passo, eu compartilho, né? É mais um pouquinho de mim. E eu espero que faça realmente sentido isso para vocês, que diz que o que a gente não pode mudar aqui e agora, a gente tem que aceitar, né? Não tem para onde correr. A gente não pode sentir raiva porque a gente não consegue mudar, a gente não pode culpar ninguém porque a gente não consegue mudar. Eu acho que a maior parte da nossa vida, tudo que não dá certo, tudo que a gente acha que não dá certo, né? Porque tem aquele ditado que é muito certo e quando a gente entende que tudo começa e termina em nós, a gente começa a entender um pouquinho desse ditado. O que não é bênção é lição, né? Então, quando tudo dá certo, quando tudo vai muito bem, quando tudo é muito lindo, colorido, ensolarado, legal, vamos agradecer, né? Mas quando o dia de vez em quando fica um pouco nublado, né? Quando chove por alguns dias dentro de nós, né? É uma analogia, interpretem aí da forma que couber dentro do coração e do entendimento de vocês, né? Existem dias que ficam nublados, chuvosos durante muitos dias. E esses dias, eles são dias de interiorização, né? De repente, alguma coisa que não foi legal aconteceu, mas que a gente acha que não foi legal, mas que de alguma forma vai servir para o nosso processo, né? Para esse processo mesmo de reconexão com o todo, independente da sua crença, independente da sua religião, o livre-arbítrio está aí. E a gente pode, com esses dias nublados, aprender a usar ele da melhor forma, né? O livre-arbítrio que diz que a gente faz nossas escolhas e com toda escolha vem com uma consequência. E daí eu falo muito do 1 segundo entre a ação do outro e a nossa reação, né? Entre o apertar do gatilho do outro, que é a nossa fonte mesmo de repente, de forçar a gente a olhar para nós, a olhar para as nossas dores, a prestar atenção na nossa criança ferida, né? A buscar no inconsciente o que causa aquela reação imediata. E é basicamente isso. E as ferramentas que eu uso aqui para mim, para os meus clientes, são justamente para a gente conseguir prestar atenção nesses gatilhos emocionais que vêm, né? Que ativam a nossa reação, que mostram pra gente que a gente tem lá nas gavetinhas do inconsciente coisas pra gente olhar, coisas pra gente trabalhar, né? Sentimentos que estão lá represados, que estão reprimidos. Olhar no nosso corpo também, sentir o nosso corpo, prestar atenção no que ele está querendo dizer pra gente. Então, dessa forma, nesses dias nublados, com esses gatilhos emocionais que ativam nossas reações, a gente consegue perceber que são lições, né? Então, a gente também tem que aprender, que não é fácil, a gente tem que aprender a agradecer. Normalmente, a gente só consegue fazer isso depois de um turbilhão de emoções e que a gente entende que, nossa, coitada daquela pessoa, né? Fui com 7 pedras pra cima dela.
e de alguma forma ela me ajudou, então gratidão a essa pessoa, gratidão a essa situação que me fez olhar um pouquinho mais para mim. E a carta do fundo do deck é a carta da estrada, caminho. Vamos ver o que ela complementa aí na nossa conversa de hoje. Símbolo do homem que através da viagem interior busca encontrar-se com seu self, seu eu interior. É a representação da jornada evolutiva em busca da integração cósmica. É essa tal dessa reconexão com o todo que eu falo tanto, né? É essa integração cósmica, você se sentir parte do todo e entender que o todo faz parte de você. Cada átomo, cada molécula que existe em nós faz parte de tudo que existe. Tudo, tudo. Né? Partindo do princípio que tudo é energia, energia é movimento, é ação, então nós somos partículas de energia num movimento diferente, né? Numa velocidade diferente do que das partículas das plantas, das partículas dos móveis, das partículas dos animais, né? Então a gente se manifesta dessa forma, e quando a gente consegue entender que tudo tem na gente e que tudo que tem na gente tem no todo, a gente começa a olhar de uma outra forma para a vida, né? E aí diz que para o misticismo, a apresentação da estrada sugere o caminho ou os caminhos a serem seguidos pelo indivíduo que busca o conhecimento e a interação com o todo. Ah, Michele, mas você já conheço essas cartas há 19 anos. Mas eu nunca peguei essas cartas para estudar. Olho, né? Claro que eu pego. Para mim, por exemplo, eu olho a carta e presto atenção no que essa imagem me passa, né? E de que forma ressoa comigo. Mas também leio, então eu não tenho nada disso gravado na minha cabeça, não é um texto que eu vou saber dizer para vocês de cabeça. E aí a síntese da cartinha da estrada, ou caminho, diz que seus pensamentos são únicos, sua forma de ver é única e exclusiva. Olha aí, gente. Como a gente não pode se comparar, como a gente não pode comparar o outro com a gente, a vida do outro com a gente. Por que que o outro consegue isso? Por que que o outro tá naquele perrengue, né? A gente não tem como a gente ter essa comparação. Nós somos seres únicos. E dessa forma nós temos as nossas próprias dores, nós temos a nossa própria história. A gente tem um sistema inteiro para dar conta hoje, no aqui e no agora. Ah, Michele, mas se eu não fui eu que fiz tudo aquilo que aconteceu, né, com os meus antecedentes, com os meus antepassados, por que que eu tenho que viver, né, as dores, os perrengues e tudo? Gente, eu já falei assim, que dentro de um sistema, cada membro do sistema tem uma função, né? E essa função é mostrar para os nossos descendentes, mostrar para nós o que funcionou, o que deu certo, o que fez esse sistema evoluir, de que forma, e o que represa, né? E o que faz a gente parar ali sempre no mesmo ponto. Eu falei até em outro vídeo, né, que tem um ponto aqui que todas as gerações que vão chegando vão empacando ali, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, seja na vida dentro da família com os nossos pais, a nossa história. Tem um ponto ali que a gente vai de geração em geração empacando até chegar a alguém, a ovelha negra da família, né? O revoltado, que fala, caramba, gente, né? Não vou parar aí também. De que forma eu posso, honrando a história de vocês e tudo isso que vocês já percorreram,
até aqui, para que a vida chegasse até mim da forma que veio, né? E aí a gente fala um grande sim para a vida, com essa honra, com esse amor a tudo que já aconteceu. De que forma eu posso fazer um pouquinho diferente e sair, né? E tirar o nosso sistema, a nossa família dessa barreira que todo mundo fica preso, seja na área que for, né? Como é que, vamos lá, vamos pensar, vamos ver de que forma a gente pode, eu posso olhar para essas dores, de que forma eu posso deixar o que não deu certo, né? O que não foi legal, deixar atrás dessa barreira e buscar, né? Trazer, tomar essa força de tudo que vocês passaram para seguir, para passar dessa barreira e assim trazer uma nova luz para a consciência dos nossos descendentes. E é mais ou menos isso, né? Essa sua forma de ver que é única e exclusiva. Assim, respire e sinta-se vivo. Perceba que cada qual possui um caminho a seguir. É exatamente isso. A gente não vai se comparar, não vai repetir, né? Vamos fazer um pouquinho só diferente, que já faz toda a diferença no que a gente vive, no que o nosso sistema trouxe, no que a gente vai deixar para os nossos descendentes. Esse caminho é a sua história, é a sua vida. Por isso, tome coragem e siga em frente, obedecendo a sua intuição. Eu falei aqui, né, gente, que intuição, ela tá aí o tempo inteiro. A gente que não dá bola mesmo, porque a gente tem realmente alguns bloqueios de vida, de bagagem energética, de bagagem emocional, né, que muitas vezes não deixam a gente olhar de uma outra forma para as situações que se repetem principalmente, né? E principalmente para as situações que se repetem que não são legais, não são legais, mas que estão aí para ensinar pra gente. Então, a intuição, ela tá aí, a gente só precisa dar ideia a ela. E aí eu falei que a gente chegando em 50 inscritos, né, a gente vai mudar o formato da leitura da cartinha, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho dessa intuição, e um pouquinho dessa intuição que a gente vai trabalhar vai servir para tudo, para toda escolha que a gente tem que fazer na nossa vida. De realmente conseguir entender quando essa intuição fala sim, quando essa intuição fala não, né? A gente vai conseguir levar para todas as histórias que a gente tem aí que passar na nossa vida, de tudo que a gente tem que entender. Há um ano atrás, quando eu estava começando esse processo meu era uma limpeza externa aqui no espaço físico, né? Meu pai tem muitas madeiras, meu pai tem um hobby que é a marcenaria. E quando eles vieram para o Brasil, quando eles vieram morar aqui, o meu pai começou a achar enlouquecidamente madeiras boas mesmo, que o povo joga fora. Deixa ali na calçada pro lixeiro passar e levar, né? E ele não acreditou nisso. Então ele começou a trazer essas madeiras. Tem muitas. Aqui não tem. Tem aquela mesinha ali que foi ele que fez, tem a outra ali que foi ele que fez. Tem uma aqui no canto que tá com um budão que foi ele que fez também, né? Então são pedaços de barco, são madeiras de demolição. Tem um banco ali fora também que foi lá dentro de casa, tem muita coisa que ele fez. Móveis lindos, ele tem esse dom e esse é o hobby dele. Eu acho que por ele passa... Meu pai é meu padrasto, tá, gente? Eu falo aí do meu pai, do meu filho, mas é meu padrasto. Vamos colocar ordem, né? Mas são mais de 20 anos de padrasto, então, enfim, existe esse sentimento de representação de figura paterna, né? Então ele tem esse hobby aí de marcenaria.
E com essa coisa de todo mundo jogar as madeiras fora, que isso para ele foi... Porque lá nos Estados Unidos é muito caro um pedacinho de madeira, né? Então ele foi trazendo. E aí foi fazendo pilhas no quintal. O quintal é imenso aqui, né? E aí ele foi fazendo pilhas. Tinham muitas pilhas imensas de madeira aqui no quintal. E esse foi o primeiro movimento físico de limpeza interna minha que eu comecei a fazer. Então foi muita força física e essa força física foi botando para fora, né, um monte de coisa que tinha reprimida dentro de mim. Algumas coisas que eu fiz aqui, né, pinturas, pôr algumas coisas no lugar aqui dentro, né? Tem essa sala inclusive é a única que não tem forro, mas tem um quartinho aqui atrás que é meu quartinho de bagunça, onde ficam minhas linhas, ficam tintas, ficam miçangas, enfim. Onde está meu tapete, coitado. Mas eu vou... É propósito, né? Eu tenho uma coisa para terminar antes, depois eu termino ele. Aí tem o banheiro, tem aqui do lado a sala de procedimento, que é onde fica a maca, é onde a gente, né, onde fazem as massagens. Eu tenho alguns parceiros aqui no espaço, eu não faço massagem, né? Na verdade, eu escolhi algumas poucas terapias para eu trabalhar, que é o Reiki, a radiestesia e a radiônica, né? Que aí hoje eu trabalho tanto aqui com os gráficos radiestésicos, fazendo mandalas de cristais, enfim, a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, agora a constelação familiar. E eu trabalho de uma forma muito intuitiva, então o que eu sinto ali no momento do atendimento, se eu sentir que eu tenho que usar cristal, eu vou pôr cristal. Se eu sentir que é só o reiki, eu vou começar a aplicar o reiki. Se eu começar com o sui e achar que eu tenho que trazer os elementos no reiki xamânico, eu vou trazer. E é dessa forma, né? Isso não vem do começo. Quando a gente começa a trabalhar com terapias energéticas, a gente começa mesmo na técnica, né? A gente começa com todo o procedimento de trazer os símbolos, de entoar os símbolos, de fazer todo o procedimento técnico mesmo. Mas aí, com o tempo, com os atendimentos, a gente vai desenvolvendo o sentir, né? E aí a gente começa a sentir no nosso corpo a energia realmente da outra pessoa, seja pela radiestesia, seja na mesa radiônica, seja no atendimento com reiki. As constelações trazem também essas sensações. E depois o tempo vai passando, a gente vai atendendo, né? E aí a gente começa a pensar de que forma eu devo interpretar essas sensações, né? O que essas sensações que estão vindo do campo da pessoa que eu estou atendendo querem me dizer. Então, quando o braço formiga, quando o estômago dói, né? Enfim, quando a mão fica quente, quando a mão fica gelada, quando dá uma dorzinha na cabeça, existem essas sensações, só que elas vêm do campo, né, da pessoa que a gente está atendendo, seja através de testemunho, porque a gente entra na vibração no campo da pessoa, seja no atendimento presencial ou no envio de reiki online, a gente entra, né? E dessa forma a gente consegue trazer o que realmente vai fazer uma diferença ali no atendimento, o que vai fazer uma diferença naquela represa de sentimentos, enfim, naquela ansiedade, naquela depressão, tudo. E aí a gente começa a fazer essa história de que forma eu devo interpretar o que esse sentimento que está vindo do outro, que está aqui em mim agora, está querendo me dizer sobre ele, né? Sobre a pessoa que a gente está atendendo, sobre o cliente que a gente está atendendo naquele momento. E aí a gente vai mudando, né? Mas é um processo. E é lindo, e é gostoso demais. E aí a gente sai da técnica, mas sempre começa na técnica, né? Enfim, gente, deixar eu falar aqui dessas técnicas. E aí a gente escolhe. Na verdade, eu acho que as técnicas escolhem a gente.
né? Então, eu tenho uma formação com um leque muito extenso de terapias que eu tive que estudar e fazer, mas não foram todas que ressoaram comigo, né? A acupuntura, a reflexologia, a massoterapia. Eu faço indicação de florais através da radiestesia, principalmente, né? Também, mas eu tenho parceiros que trabalham com isso, é a especialidade deles, né? Eu posso fazer uma indicação de aromaterapia dentro de um atendimento, mas essa não é a minha área. Eu tenho parceiros que trabalham com isso, né? Aqui no espaço eu tenho também numerologia. Gente, que vocês não têm ideia do que é ter seu mapa numerológico na vida. É você escrito ali através dos seus números. Tenho parceiros massoterapeutas, né? Tem uma galera que gosta muito de fazer massagem aqui. Então, esse processo aconteceu faz um ano, né? E depois de um ano, existe um outro processo acontecendo dentro de mim. E eu tô gostando, não é fácil. A gente tem que olhar com verdade para dentro de nós, a gente tem que olhar com verdade pro que a gente esconde, né? Pro que a gente não quer olhar, para aquela dorzinha que tá lá no inconsciente que a gente não quer mexer, porque é confortável viver com ela, a gente já se acostumou, né? Aquela zona de conforto que a gente não quer